Bom, pessoal, tudo bem? Retomando aqui a aula passada, vamos fazer as perguntas, né, as questões retiradas de concursos relacionadas ao tema que falamos anteriormente, começando por algumas que eu peguei aqui sobre o direito à saúde. Então, essa é uma prova que eu peguei da Defensoria Pública do Espírito Santo, 2016, né, não é muito antiga. E segundo consta aqui, diz o seguinte: a respeito do direito fundamental à saúde e da regulamentação das políticas públicas de saúde na Constituição de 88, considere que... Então essa é uma daquelas questões que a gente tem de várias alternativas, tem seus pontos positivos e negativos, vamos ver se a gente consegue fazer, tá bom? Primeiro, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o acesso prioritário das pessoas necessitadas às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que vocês acham dessa alternativa aí? Parece correta? O que você acha? A questão da prioridade, o acesso prioritário. Tá, então vamos pular essa? Vamos deixar elas para depois? Beleza. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de afirmar a existência de responsabilidade solidária entre a União e os Estados no fornecimento de medicamentos e tratamento médico, cabendo ao município apenas a responsabilidade subsidiária. Não, acho que é solidária de todos, né? Alguém acha que ela está certa? Não? Tem essa distinção para o município. É isso mesmo, a responsabilidade ela é solidária, portanto ela está errada. A gente já pode tirar ela, já que todo mundo foi aqui, né, na mesma opinião, a gente corta ela. Então a gente já consegue cortar ali a B só, né? Aí a gente fica com as outras. Muito bem. 3. As ações... Bom, a 3 está correta, a gente já viu, né? Porque as 3 últimas colocam a 3 como correta, mas vamos ver do que ela fala. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo por diretriz a descentralização com direção única em cada esfera do governo. A gente viu isso, né? 4. Ao Sistema Único de Saúde compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Alguém acha que essa está errada? Sim, saneamento básico faz parte do SUS, né? A gente tratou, inclusive, que quando a gente fala em saúde, a gente não fala só de remediar, a gente fala sobre prevenção principalmente. Tudo que puder dar um aumento na qualidade de vida da pessoa é considerado como saúde, sim. Então nós temos o quê? Que a 3 e a 4 estão certas, a 2 está errada, a 1 a gente não sabe. A gente tem uma situação aí que a gente precisa saber. Essa a gente tem que saber se a 1 está certa ou errada. E a minoria dessa vez acertou. De fato, ela está errada, porque ela tem essa palavrinha aí, acesso prioritário, né? O SUS não tem acesso prioritário, o SUS é universal. A gente só vai falar em acesso prioritário, na verdade, acesso exclusivo de pessoas necessitadas quando a gente fala de assistência social. A assistência social ou a defensoria pública, né, são voltadas para um público determinado. Agora o SUS é universal. Essa daqui eu peguei da Defensoria do Amazonas, 2018. Determinado medicamento incluído em lista do SUS deixa de ser adquirido e fornecido por certo estado, em função do seu alto custo e de ser destinado a tratamento de doença com incidência muito pequena na população local. Um morador do estado portador da doença, que até então vinha se tratando em rede particular, precisará passar a fazer uso do referido medicamento, uma vez que, conforme laudo médico, não surtiram resultados, em seu caso, as demais formas conhecidas de tratamento para a doença. Move, então, ação judicial em face do Estado e da União para compeli-los ao fornecimento do medicamento. Nessa situação, considerando a Constituição e à luz da jurisprudência do STF, e a gente vai ter que descobrir se está certo ou errado. Antes de a gente entrar nas alternativas, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado que a gente tem. Então, primeira coisa, está na listagem do SUS. Tá? Então a gente não está falando nem de medicamento experimental, nem de medicamento novo. A gente está falando de medicamento que está previsto no SUS e que está ali regulamentado dentro das normativas do SUS. Não dá nem para falar que está fora, ainda que esteja da Anvisa. Então está tudo certinho. Temos um alto custo
temos uma união que atrai a competência para a Justiça Federal. Né? Não é muito comum fazer esse tipo de pedido, a menos que seja um medicamento muito caro, né? E que seja muito custoso para o Estado, aí que você coloca a união junto. Normalmente a gente faz um estadual. Mas vamos lá. Apenas o Estado teria legitimidade para figurar no polo passivo. Já está errado. Né? Em função da descentralização das ações e serviços públicos de saúde, cabendo ademais ao paciente comprovar que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento. Isso também está errado. De modo a fazer jus ao atendimento do SUS. Tá? 2. Apenas o Estado teria legitimidade. Errou. Em função da descentralização, reconhecimento independe de dispor ou não de condições financeiras. A segunda parte está certa, mas a primeira está errada. C. Em que pese a responsabilidade solidária de Estado e União quanto às ações de atendimento à saúde, não há o dever de fornecimento do medicamento, ainda que esse conste da listagem do SUS, estando dentro da esfera de discricionariedade do Estado a alocação de recursos financeiros de modo a atender a parcela mais significativa da população. Estado e União podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda, em função da responsabilidade solidária dos entes federativos, quanto ao dever de prestar tratamento de saúde adequado a quem necessite, cabendo, no entanto, ao paciente comprovar que não dispõe de condições financeiras. Estado e União podem figurar conjuntamente, em função de responsabilidade solidária, sendo que eventual reconhecimento do direito ao atendimento do SUS independe das condições financeiras do paciente para arcar com os custos. Prova de Defensoria do Amazonas. Você viu? Esse é o nível das questões que podem cair para vocês. Então, ó, só com o que a gente viu aqui, todo mundo teria acertado a segunda e alguns aí teriam acertado a primeira também. Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei algumas questões de saúde mental. A gente terminou de ver essa parte de saúde mental? Acho que a gente começou com a reforma psiquiátrica. Ah, a gente não viu. Que pena. Ah, então a gente termina, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Beleza. Bom, deixa eu só fazer de qualquer jeito as questões que já tem relacionadas a esse tema, porque não falam sobre isso. Essa Defensoria de São Paulo, em 2013. Salvo o melhor juízo, foi o meu concurso. Na linha da política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e drogas, incluindo o atendimento de crianças e adolescentes, o serviço do CAPS AD3 garante visitas e atendimentos domiciliares a seus usuários após o comparecimento espontâneo a 3 agendamentos. E aí? 24 horas. E aí, o que vocês acham? Essa aplicação de 3 agendamentos. Ela tá errada mesmo, falou tudo aqui. O CAPS AD3 é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem que fazer agendamento nenhum, é um serviço de portas abertas, né? Então, a qualquer momento, qualquer pessoa que tiver necessidade, há o atendimento. B. Oferece atividade e oficinas terapêuticas executadas por profissionais de nível universitário ou de nível médio. O que vocês acham? Levanta a mão quem acha que está correta. Multidisciplinar, pessoal? Quem acha que está correta? Quem acha que está errada? Tá, vamos deixar essa daí. Não presta atendimento a crianças e adolescentes que serão sempre acolhidos em CAPS infantil. Não é. Ah, que bom que vocês prestaram atenção que eu falei. Isso mesmo. Não, mas o acolhido eu acho que diz respeito a ser atendido, não a ficar ali. É porque Né? eles não são sempre em CAPS infantil. Ah, sim, sim, sim. Isso mesmo. E o CAPS AD presta atendimento também quando não tem CAPS I no município. D. Tem disponibilidade para atender somente casos já vinculados mediante agendamento prévio sem razão... Não. Tá, beleza. Não oferece serviço de abrigamento ou acolhimento noturno a seus usuários. Acho que pode vir então é a que a gente deixou. Portanto, essa é a correta. Ela é correta. Bom, atividades de oficinas terapêuticas, isso daí é bem ok, né? Acho que não era essa a questão, mas sim nível universitário e nível médio.
Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando das portarias, eu falei que eu estava passando para vocês as partes mais importantes, que tinha outras que não valia a pena, ou vocês podiam dar uma lida, mas que, por exemplo, tinha um determinado momento que falava que poderia ter gente de nível técnico, nível universitário e tudo mais. Isso que pegou. Né? É só você imaginar, né? Imagina lá dentro do CAPS, todo mundo tem faculdade, todo mundo é formado, ou você pode ter alguém que tem o técnico em enfermagem. Mas por eliminação ia sobrar essa, porque as outras estavam bem raras. E por fim, essa aqui que eu peguei da Prefeitura de Macapá. Então tá bom. De psicólogo. Vamos ver. Na rede de atenção psicossocial, a atenção em saúde mental está organizada por meio de diversas proposições de tratamento, equipamentos, dispositivos, dentre os quais. Vamos ver. As residências terapêuticas. Lembra do que são residências terapêuticas? Tá. São moradias criadas para portadores de transtornos mentais leves e moderados, oriundos de hospitais psiquiátricos e sem outra possibilidade de moradia. Pulemos. Os CAPs infantis são equipamentos estruturados para atenção em saúde mental de alta complexidade de crianças até 12 anos. E aí? Não precisa ser de alta complexidade. E nem até 12 anos. Né? O CAPS infantil é para criança e adolescente. Não é porque é infantil que é só para criança. Mas, de fato, não é alta complexidade, então essa a gente pode apagar. A atenção básica, que, por se caracterizar como atenção a demandas de baixa complexidade, pode contar com o apoio matricial, integrando-se os serviços da Unidade Básica de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial. Alguém acha que isso aqui está errado? Os consultórios na rua têm como estratégia a redução de danos para usuários de crack, álcool e outras drogas, em parceria com as comunidades terapêuticas. Por que não? A redução de danos é uma proposta de tratamento para quem não se encontra em uso abusivo de substâncias psicoativas e não necessita de internação. Vai, o que vocês acham dessa aí? Hã? E aí, tá certo ou tá errado? Eu acho que alguém inverteu, né? Alguma coisa, né? Os consultórios da são as comunidades terapêuticas que deveriam ter essa estratégia, né? Bom, nesse caso aqui, a correta é a C. Por que a C? Ah, bom, a B vocês acertaram. A residência terapêutica, ela é um meio de desinstitucionalização para que você que esteve durante algum período tanto internado ou acolhido em instituição de longa permanência possa aos poucos ir ganhando autonomia. Esse aqui a gente conseguiu tirar. Esse daqui fala sobre consultórios na rua em parceria com comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas não era membro da RAPS até o começo desse ano. Né? Então a gente não podia falar sobre qualquer atividade relacionada a RAPS com comunidades terapêuticas porque eram tão apenas instituições particulares, na maior das vezes com finalidades religiosas, que prestavam algum tipo de atendimento relacionado a entorpecentes. Atualmente, as comunidades terapêuticas elas até poderiam participar aí desse tipo de atividade, mas as comunidades terapêuticas não têm como prioridade de utilização para o seu tratamento a redução de danos. Elas são mais voltadas para a abstinência. E a redução de danos é uma proposta para quem não se encontra em uso abusivo. Pelo contrário, qualquer tipo de tratamento na saúde tem a redução de danos. Lembra que eu trouxe para vocês a redução de danos como um princípio do SUS. Você não vai afastar dependendo do critério de saúde da pessoa. É justamente nos casos em que ela se encontra mais envolvida com o uso de entorpecente que ela mais precisa da redução de danos. Você não vai reduzir o que já está quase no zero, né? Perto do zero, você é zero. E essa aqui é a correta, é a mais normalzinha, mais simplesinha, não tem tanto o que falar. Bom, dei uma refrescada então aí no que a gente viu.
vamos falar um pouco sobre a contra-reforma psiquiátrica. Para falar sobre o assunto, vocês precisam, portanto, lembrar o que foi a reforma psiquiátrica. Vocês lembram do que se trata isso? Ou precisa que eu fale alguma coisa de novo? Bom, a reforma psiquiátrica veio dentro daquele contexto de muitos psicólogos e alguns psiquiatras também, mas alguns outros profissionais também da área da saúde, que se insurgiram contra a utilização de instituições totais para finalidades de saúde, dentre elas a de tratamento de pessoas com transtornos psíquicos, doenças mentais e por aí vai. Então, todo o movimento que foi feito em âmbito internacional e também brasileiro foi feito a partir da década de 80 aqui no Brasil, no sentido de evitar que os pacientes permanecessem dentro de instituições de longa permanência e que passassem o maior tempo possível se tratando em âmbito ambulatorial, ou seja, utilizando os recursos da comunidade sem ter que se isolar, sem ter que se separar da comunidade, porque eles devem viver em comunidade. Nada pior do que aprender a viver em comunidade do que estar apartado dela. Então, uma das leis mais importantes que nós tivemos, oriundas desse movimento, é a Lei 10.216 de 2001, chamada de Lei da Reforma Psiquiátrica, ou Lei Antimanicomial, que foi aquela que trouxe as 3 hipóteses de internação que a gente falou da aula passada: a voluntária, a involuntária e a compulsória. Vocês lembram disso? Legal. Então, nós tivemos aí um movimento antimanicomial que perdurou até poucas das alterações que foram tendo legislativas ou mesmo de pensamento jurisprudencial, doutrinário, foram sempre, e também no cenário político, sempre foram caminhando para criar novas perspectivas, como por exemplo o surgimento dos CAPs, todas as portarias de CAPs que a gente viu, tem até o surgimento do CAPS 4, que foi criado recentemente, ainda que já numa onda de contra-reforma. A gente tem inclusive até a instituição da Defensoria Pública falando que internação compulsória, a única internação compulsória que existe é a medida de segurança, né? Ou seja, não é possível se demandar qualquer ação relacionada a isso. Mas de 2015 para cá, principalmente a partir de 2017, a gente teve alguns retrocessos normativos impulsionados pela virada política que a gente teve no cenário federal, que acabou repercutindo também em outras esferas, que acabou voltando, retrocedendo um pouco tudo que a gente tinha avançado. Então, por exemplo, nós temos aí a portaria 32 de 2017, que trouxe a previsão de investir na expansão dos leitos, ainda que apenas em hospitais gerais, bem como fortalecer parceria intersetorial em relação a comunidades terapêuticas. Então, ainda que não se fale, por exemplo, de revigorar os hospitais psiquiátricos, mas se fale tão apenas em internações de pessoas em hospitais gerais, o que não é ruim numa perspectiva antimanicomial, mas aqui está se pretendendo investir na expansão, quando na verdade o movimento até então ele tentava cada vez mais aumentar os meios ambulatoriais e evitar que as internações se realizassem a todo custo. E a questão das comunidades terapêuticas, que elas foram trazidas, portanto, para RAPs, ou seja, eu falei para vocês na aula passada que tinha um ponto positivo e negativo disso. O negativo é que você pega instituições historicamente comprometidas com interesses religiosos, proselitismo, com finalidades de abstinência, que não são tidas como positivas no âmbito da saúde para tratar pessoas usuárias de entorpecente, e traz para ser uma das opções que as pessoas podem acessar. O ponto positivo é que quando você traz isso à luz, você gera uma fiscalização. Agora, a partir de então, nós temos obrigação, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, de saber quais são as unidades em funcionamento. Podemos fazer fiscalização para saber a condição sanitária, se está tendo algum tipo de maus tratos ali dentro, quantas pessoas estão internadas, ou seja, é possível, portanto, fazer a fiscalização dessas instituições que muitas vezes existiam às margens do conhecimento dos atores da lei, e inclusive quando a Defensoria tentou fazer uma vez inspeção faz uns anos atrás, eles foram até impedidos de entrar porque se tratava de uma instituição privada e eles achavam que poderiam determinar quem entrava ou não naqueles lugares, né? Aliás, era muito comum que se internasse contra a vontade crianças e adolescentes nessas instituições, utilizando-se apenas da declaração de vontade dos pais e dizendo que aquilo era uma internação voluntária, porque afinal das contas, se o pai é o responsável legal,
Ele que é a pessoa que se manifesta pela criança e pelo adolescente, e o pai assinando que quer deixar seu filho criança ou adolescente nesse lugar, seria uma internação voluntária. Sequer haveria de se falar, por exemplo, de comunicação ao Ministério Público dessa internação. Essa comunicação ela só é exigida pela lei a partir da involuntária. Então, é mais uma coisa a se chamar a atenção. Aí essas portarias 3 e 7 de 2017 consolidaram várias outras esparsas que tinham por aí, e elas consolidam a questão das comunidades terapêuticas, né, na RAPS, definindo elas como serviço de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde de caráter residencial, transitório, por até 9 meses, para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Então isso daqui, principalmente segundo a cartilha que foi feita recentemente pela Defensoria de São Paulo, comunidades terapêuticas hoje, como componente da RAPS, não são locais para se realizar internação. Tá? Qualquer das modalidades de internação não se realizam em comunidades terapêuticas, só em hospitais gerais. E o que acontece aqui é um serviço residencial transitório. A pessoa ela voluntariamente vai para lá, não tem que ter qualquer tipo de arquitetura limitadora de autonomia, como por exemplo muros altos, grades, alarmes, seja lá o que for, salvo se for para proteção deles contra, né, algum perigo externo eventualmente. Eles podem entrar e sair a qualquer momento. É tão apenas um local em que eles possuem para permanecer determinado período com acompanhamento, assim como se pode fazer também lá no CAPS AD3 ou CAPS AD4, tem os leitos, mas ali é um local mais parecido com uma casa e não como no CAPS, que é mais parecido com, sei lá, um posto de saúde talvez. Então aqui é uma residência com a finalidade terapêutica, não é nenhuma situação onde pode ser realizada internação. Ainda assim, nós tivemos algumas outras questões recentes. Então, por exemplo, teve manifestação técnica do Ministério da Saúde falando sobre a questão da utilização de tratamento de choque para tratamento de algumas questões psiquiátricas. O que, segundo eu conversei com alguns médicos, de fato tem algum tipo de utilização, é possível e em alguns casos até se recomenda que utilize tratamento de choque, a eletroconvulsoterapia, mas a forma como se colocou aí nessa nota técnica pelo Ministério da Saúde acabou dando uma carta branca para que fosse utilizado, como não tinha nenhuma regulamentação muito rígida, de qualquer forma, sem que se tivesse um rigor técnico. Então isso chamou a atenção em algumas pessoas de poder se voltar a algumas tentativas anteriores de transformação, correção da pessoa por meio de choque, utilização para fins de tortura, né? Isso aí acabou pegando mal, né? Essa nota técnica número 4 de 2019 acabou pegando mal assim, no cenário internacional. Falei isso para vocês. Cenário nacional, o que gerou várias discussões, várias brigas em relação a isso e fez com que o Ministério da Saúde adotasse a técnica mais recorrente do governo atual, que é dizer que na verdade isso daí não era para ser feito, que publicaram antes de que eles tivessem realmente terminado de produzir o que eles queriam. Por conta disso, né, era mais uma fake news. Essa nota técnica, eles revogaram a nota técnica e disseram que iam produzir uma melhor depois. Até onde eu sei, não produziram essa nota técnica depois. Temos também o CONAD, que é o Conselho Nacional sobre Drogas. Ele é previsto, inclusive, na Lei de Drogas, como sendo o órgão regulamentador de questões relacionadas a entorpecentes. Recentemente, o CONAD passou por algumas situações bem complicadas no âmbito aí político. Ele foi revogado pelo Ministério da Saúde, né? Depois tiveram que voltar atrás, porque não tinha como revogar, tendo em vista que ele estava previsto em lei. Aí, tendo em vista que perceberam isso, eles acabaram dando uma esvaziada no CONAD, como a maioria dos conselhos gestores, ele era com uma composição paritária entre membros da sociedade civil e membros do poder público. Então enxugou-se muito o número de pessoas, dentre elas, inclusive, membros da sociedade civil, como a OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, de Serviço Social, Enfermagem, Educação e por aí vai. Então, acabou se desqualificando em muito esse tipo de conselho que chama-se atenção para o desmonte que está sendo realizado na saúde mental. Bom,
concluindo então essa parte, vamos partir porque a gente vai falar agora sobre direito a tudo isso aí. Liberdade, respeito, dignidade, cultura, esporte, lazer, espetáculos e a imagem, tá? Eu coloquei tudo isso aí junto porque quando a gente fala de liberdade, muita coisa se fala quando a gente está falando sobre processo penal juvenil, que a gente já falou. Algumas coisas se pode falar também sobre acolhimento institucional, que a gente ainda vai falar. E poucas coisas têm envolvimento com liberdade fora disso. Então a gente vai tratar junto com o resto. E o ECA, ele trata de forma meio rápida assim, sobre essas questões. Às vezes trazendo cultura e esportes junto com educação, às vezes trazendo junto com acesso a espetáculos. Então vou abordar de uma forma que me parece mais interessante, tá bom? Bem, primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre os alvarás e as portarias. O artigo 149 do Estatuto, ele permite ao juiz da infância e juventude editar portarias e alvarás que, respectivamente, disciplinem as portarias e permitam os alvarás alguma conduta que o ECA estabeleceu como sendo necessária que o juiz tivesse uma atenção no caso a caso. Segundo se pode afirmar, essa é uma reminiscência ainda do Código de Menores, quando você possibilita que o juiz, no caso em concreto, seja o substituto da vontade paterna e ele diga quando pode ou não pode fazer alguma coisa. E nessa toada, o juiz também acaba sendo um substituto da sociedade civil no que diz respeito à sua responsabilidade com crianças e adolescentes. Porque ainda que eventualmente nós tenhamos alguma circunstância em que a participação de uma criança não seja recomendada, poxa, a própria empresa, o próprio espetáculo já deveria tomar a iniciativa e evitar que isso fosse realizado, inclusive sobre as penas da lei, como em todas as esferas acontece. Você não vai deixar uma pessoa entrar armada, sei lá, no aeroporto, a menos que ele tenha posse de arma. Né? Você precisa que um juiz diga que ele pode ou não pode? Né? Existe uma lei, uma norma geral e abstrata que diz o que pode fazer. Então por que o juiz precisa analisar o caso em concreto? Porque ele ainda atua como um bom pai, né? Como substituto paterno. Então aí a gente tem duas situações, disciplinar por portaria, autorizar por alvará. A lei traz essas hipóteses. Então disciplinar por portaria. No que diz respeito às portarias, significam, em geral, circunstâncias onde, à primeira vista, se verifica a possibilidade de crianças e adolescentes participarem, mas que, no caso em concreto, o juiz pode trazer alguma limitação ou restrição em razão de algo que ele considera importante. Então, permanência em estádios, ginásios, campos desportivos, bailes, promoções dançantes, boates, congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Então, a princípio, esses lugares não são proibidos, mas, eventualmente, o juiz pode editar alguma portaria que limite ou restrinja o acesso das crianças a esse tipo de diversões. Então, por exemplo, a gente pode ver aí casas que explorem comercialmente diversões eletrônicas. A gente sabe muito bem que a molecada vai muito, né, em alguns tipos de casas eletrônicas, como por exemplo parque de diversões, né, principalmente céu aberto, roda gigante, carrossel, alguns fliperamas, a gente consegue ver isso. Mas algumas diversões eletrônicas já são até para algum público um pouco maior, né? Então, sei lá, você está falando de algum jogo de computador que é mais violento, que é de tiro, que é de guerra, de repente esse não é um local que é apropriado, a menos que de repente os pais estejam juntos, né? Ou que tipo de diversões eletrônicas podem ser essas? Podem ser algumas outras destinadas ao público adulto, por exemplo, e que sejam legalizadas no Brasil. O alvará é o contrário. Em tese, a atividade ela é proibida, mas no caso em concreto, o juiz ele pode autorizar a participação da criança nessa atividade. E aqui o ECA traz duas hipóteses: espetáculos públicos e seus ensaios, certames de beleza. Então, eventualmente, a menina lá quer participar de um concurso infantil, tem 11 anos de idade, quer ser a Miss não sei das quantas. Se ela quiser participar disso, tem que solicitar o alvará para participação. Espetáculos públicos. Vamos supor que a criança quer participar de algum tipo de novela, de programa de televisão ou de manifestação cultural, que seja com frequência, com visibilidade pública. Tem que solicitar também o alvará antes, sob pena aí de os seus
os seus responsáveis e aqueles que sejam responsáveis pela organização arquem com alguma sanção administrativa. E aí, para análise do caso em concreto, o Estatuto diz que o juiz tem que analisar, dentre de outros fatores, os princípios do Estatuto, meio chovendo molhado, né? As peculiaridades locais, então, de repente, é muito mais comum em uma cidade grande você ter alguma exposição a um nu artístico do que, por exemplo, numa cidade do interior. Né? Pode ser, de repente, uma análise em relação a isso. Existência de instalações adequadas, tipo de frequência habitual ao local e adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes e a natureza do espetáculo. Mais importante, as decisões têm que ser fundamentadas, sendo vedadas determinações de caráter geral. Por quê? Se a gente tem uma determinação de caráter geral, genérico, abstrato, o que a gente tem aí é uma usurpação de competência pelo juiz do Congresso Nacional. Né? Normas gerais e abstratas se chamam leis. E as leis só podem ser produzidas pelo Congresso Nacional. Agora, normas concretas, né, específicas, isso daí quem pode produzir dentro das pessoas é o juiz. Quando o juiz faz uma sentença, ele faz isso. Né? Ele aplica a lei genérica e abstrata para o caso em concreto, proferindo uma decisão específica para aquele caso, para aquela pessoa ou para aquela coletividade. O que acontece, às vezes, é que a gente encontra no dia a dia, principalmente por conta do ranço menorista que nós temos. Então esse é o problema de deixar locais de arbítrio, porque você possibilita que utilizações não seguindo aí os princípios do Estatuto acabam sendo feitas também. Então acaba que alguns juízes em alguns locais já chegaram a determinar algumas portarias, ou seja, que restringam, que disciplinem como que deve ser feito, proibindo toda uma coletividade de crianças a comparecer, a permanecer, a estar em determinado local. Esse tipo de portaria deixa de ser uma norma concreta, específica, para se transformar num comando abstrato, num comando para qualquer criança. E isso não analisa nada do que está sendo tratado aqui. Não analisa, por exemplo, a adequação do ambiente, eventual participação, não analisa as peculiaridades locais, porque você não tem como dizer se naquele local está acontecendo alguma coisa específica ou não, instalações adequadas, bom, enfim, tudo isso daí. Vou pegar um exemplo para vocês. A gente teve aqui a questão do toque de recolher. O que aconteceu isso? No interior de São Paulo, alguns juízes entenderam que durante alguns períodos, então o que eu coloquei aqui foi... eu não coloquei. Mas tem alguns juízes que colocavam assim, das 10 da noite até as 6 da manhã, crianças e adolescentes não podem estar sozinhos na rua desacompanhados de representantes legais. Acabou. Não estou dizendo que bairro, não estou dizendo que rua, não estou dizendo se perto de algum estabelecimento específico, não estou dizendo sequer fazendo uma diferenciação de idade entre crianças e adolescentes e crianças mais vulneráveis do que outras. É simplesmente uma lei que esse juiz editou, esses juízes editaram. Criança e adolescente não pode estar à noite ou na madrugada na rua sem os seus representantes legais. E o que se destacou, tanto na doutrina, quanto no HC coletivo que foi realizado, quanto no STJ, é que esse tipo de medida ela é equivocada por diversas razões. Primeira, porque ela é desvirtuada da finalidade própria da portaria. Ela não é uma norma específica e concreta. Ela é geral e abstrata, por conta disso usurpa a competência do Congresso. Segundo, ela está violando aí alguns direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O primeiro deles é o direito da liberdade de ir e vir. A princípio, todo mundo tem seus direitos, a menos que você tenha alguma situação específica que diga uma razão razoável para você afastá-los. Segundo, você afasta o direito da própria família de reger como que vai se dar a educação, como que vai se dar o convívio do seu núcleo familiar. Se o pai tem um filho e ele confia que ele pode ficar à noite por conta de alguma balada, né? Vamos pegar uma hipótese de uma matinê. As matinês não acabam muito tarde, mas vamos supor que depois da matinê ele e os amigos resolveram ir
comer alguma coisa, comer um lanche, ou voltaram do sei lá, do shopping, ou voltaram da praça, não sei o que lá, ou voltaram 10 horas. Então significa que, sei lá, das 10 até as 11, das 10 até a meia-noite, quando estiverem voltando para casa, eles não podem estar na rua, né, vão ser apreendidos pela polícia, vão ser levados pela polícia para casa. Isso é mais violador ainda do que seria se não tivesse acontecido nada, né? Ou então desconsidera até crianças que de repente exercem algum tipo de atividade durante a madrugada. Ou seja, é uma puta de uma ingerência no direito de ir e vir e no direito da própria família de decidir como é que vai ser, né, de direção familiar. E aí, como artigos que eu tenho para vocês, eu coloco 1634, inciso 1 do Código Civil e também o artigo 16 da Convenção dos Direitos da Criança, que fala sobre essa questão de direção familiar, né? O artigo da Convenção fala que nenhuma criança era objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, em sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem atentados ilegais à sua honra e reputação. Não entendi. Os dois artigos, por favor. Aqui, ó, 1634, inciso 1 do Código Civil e artigo 16 da Convenção dos Direitos da Criança. Esses slides ficam disponíveis para vocês depois, viu? O argumento do poder público é que se pretendia com isso garantir segurança às crianças. O que é um puta de um argumento falacioso. Porque se pretende garantir segurança às pessoas, o que você faz é mobilizar toda a sua estrutura para que a sua cidade seja segura, para que o seu bairro seja seguro, e não restringir direitos. De novo, essa ideia de restringir direitos sobre a argumentação de que se está beneficiando crianças e adolescentes, ela é absolutamente bizarra, na perspectiva de que, para te ajudar, eu vou te restringir direitos. Como assim? Não, eu prefiro ficar com os meus. Então, obrigado, Estado, não precisa me ajudar, eu me ajudo sozinho. E aí a Fabiana Zapata e o Flávio Fraceto, que são dois defensores de São Paulo e examinadores de infância no Brasil afora, chegaram a dizer o seguinte: o artigo 199 do Estatuto fala que o recurso que desafia a edição de portarias e alvarás é o recurso de apelação. Mas que se eventualmente algum juiz der uma portaria ou um alvará que não seja de cunho especial e concreto, mas geral e abstrato, caberiam outras formas de impugnação. Isso porque nós não estaríamos, portanto, falando de uma decisão de portaria ou alvará típica, mas manifestamente de algo diferente e que por conta disso motiva essas resignações diferentes. Eles indicam aí a possibilidade de habeas corpus coletivo, mandado de segurança coletivo e até mesmo uma ação civil pública. Você não consegue entrar com nenhuma dessas três ações se for algo concreto. Não existe uma coletividade sendo atingida se fosse por isso. No máximo você teria um público determinável. Agora, quando a gente fala aí sobre uma coletividade indeterminável, possibilita esses tipos de instrumentos. Professor, só para entender, a portaria ela seria expedida no bojo de um processo judicial, então, movido por parte ativo ou passivo, que faria ali naquelas pessoas? Ele é um processo específico só para esse tipo de atividade. Então vamos supor que você tem uma filha e você quer que ela participe de algum programa de televisão. Você vai entrar com um processo solicitando o alvará para a participação dela no programa. E aí sai o alvará como decisão final. Ou então, no caso de querer se restringir alguma coisa, o Ministério Público recebeu informações de que em determinado local de jogo também serve bebidas alcoólicas e que por conta disso não seria um local indicado para crianças desacompanhadas. Aí o Ministério Público entra com essa ação e aí pedindo uma portaria que discipline a proibição de crianças e adolescentes desacompanhadas sem seus pais naquele local. Entendeu? E aí, que mais? O próprio Conanda também acabou se manifestando contrariamente a esse toque de recolher. Depois eu disponibilizo para vocês acessarem se vocês quiserem. E o STJ é o HC 207.720. Além disso, a gente tem uma outra questão muito interessante relacionada a essas portarias, que é o caso dos rolezinhos. Né? O que são os rolezinhos? Os rolezinhos eram eventos que ficaram populares aí no ano de 2013 e basicamente eles eram eventos que eram promovidos por meio de redes sociais
no mais das vezes no Facebook, e a ideia era realmente chamar uma galera enorme e eles irem todo mundo fazer um rolezinho no shopping. Então você criava o evento, né? Rolezinho no shopping não sei das quantas. O amigo de amigo ia chamando, você tem 5 amigos, depois você tem 25, depois você tem 100, enfim. Quando você vai ver, tem 200, 300 pessoas que confirmaram que iam participar do tal rolezinho. E aí, de repente, chegavam 300 pessoas dentro do shopping. E isso não é o grande problema para o shopping. O grande problema para o shopping é que aparecem 300 pessoas. Oi? O problema era quais eram as pessoas, né? Então, o problema é que de repente chegam 300 pessoas no shopping, causa aquele alvoroço e eles não estão lá para consumir. Se eles estivessem ali para consumir, ninguém ia reclamar uma vírgula. Né? Que maravilha, venham para meu shopping. Mas como eram pessoas que estavam lá para simplesmente fazer um rolezinho, ou seja, passear, conversar, namorar, no máximo comer um hambúrguer e tomar um sorvete no McDonald's, se muito, né? No máximo. Aí isso incomodou. Por quê? Trata-se de um público, no mais das vezes, oriundos de classes sociais baixas. Não se trata de pessoas que têm uma condição financeira e que estão ali para fazer uso desse mercado de consumo maravilhoso que o shopping disponibiliza. Então, quando essa multidão chegava lá, falando alto, ocupando os espaços, não consumindo nada, isso inclusive gerava certo tipo de constrangimento nas outras pessoas, que tendo em vista não serem da mesma classe social, tendo em vista estarem ali esperando toda a maravilha que o shopping pode proporcionar às pessoas. Né? O que é isso? Segurança. Né? O shopping o que é? Ele nada mais do que um meio artificial, é uma bolha dentro da cidade. Né? Então no shopping a gente tem um grande espaço que ele é de acesso público, mas é particular. Ele está no meio da cidade, não tem polícia lá dentro, mas tem segurança para tudo quanto é canto. Você tem todas as possibilidades de consumo que o mundo te permite, só que você tem que ter condições financeiras para estar lá. Então, normalmente, pessoas que não têm um alto poder aquisitivo não estão dentro dos shoppings, ou vão para shoppings que têm produtos disponíveis que sejam mais baratos. Então, muitas vezes, a pessoa que vai num shopping de classe alta ou classe média alta, ela não espera encontrar com pessoas que ela vê na rua. Ela não espera encontrar com pessoas do mundo real. Ela espera encontrar com pessoas dentro daquela bolha. Bauman fala a mesma coisa dos aeroportos. Tá? Os aeroportos seriam a mesma coisa que o shopping, seriam ambientes construídos especificamente para esse tipo de público, e é por conta disso que setores da classe média, quando veem muitas pessoas pobres alcançando a possibilidade de viajar de avião, fizeram todo aquele estardalhaço dizendo que aeroportos estavam virando rodoviárias. Lembram disso? Então. E aí, a partir disso, você tem então 2 conflitos por parte daqueles que são os donos do shopping. Primeiro, um monte de gente lá fazendo algazarra e que não está consumindo. Segundo, os consumidores estão se sentindo mal e por conta disso indo embora. Então, diante disso, shopping centers, né, só pensar aí no shopping Higienópolis, no shopping... Morumbi eu não sei, mas tinha aquele K, né? Shopping K, nem sei, JK. Shopping JK. Eles entraram com ações pedindo portarias que não permitisse que crianças e adolescentes entrassem em shoppings desacompanhados. É óbvio que esse tipo de pedido tem um público-alvo. Eu frequentava shopping desde os 12 anos de idade. Papai me deixava lá na porta do cinema, eu ficava ali. Né? Depois, com 14, 15 anos, comecei a andar um pouquinho mais, né? Sair com as menininhas, coisa e tal. Esse público não pode. Né? A gente teve recentemente um caso de uma excursão de crianças de escola pública que foram num shopping de São Paulo. Foi no JK isso? E eles foram impedidos de entrar. Por que foram impedidos? Por que foram impedidos? Porque são pessoas oriundas de classes baixas que não vão estar lá nem para consumir. Ou seja, para você ver, estavam uniformizados, ela falou, né? Para você ver que o discurso que algumas pessoas fizeram em defesa desses shoppings, de que seriam arruaceiros, de que teriam cometido pequenos delitos, de que estariam ouvindo música alta, é falso.
estavam organizados em fila indiana usando uniforme, não é isso? Então, mas esse público iria causar embaraços para aqueles que eram os verdadeiros destinatários do shopping. Cachorro pode entrar, mas pessoas em situação de rua ou criança pobre não pode. Né? Shopping é isso. Aeroporto também. E aí eles entraram com essas ações para impedir que eles entrassem. Essa ação foi dada procedência, né? Deram a portaria. E aí, de novo, recorremos ao STJ. No STJ, a gente teve aqui HC 32938, HC coletivo, e até a Faculdade de Ribeirão Preto da USP emitiu um parecer também, porque isso foi feito na cidade de Ribeirão Preto, salvo o melhor juízo. Totalmente contrário a essa portaria, né, também reconhecendo a ilegalidade dessa portaria, mas em relação à portaria anterior, do toque de recolher, a decisão dos rolezinhos ela vai além, porque ela escancara o que tem de pior na nossa sociedade. Enquanto na do rolezinho se defendia, ainda que declaradamente, o melhor interesse da criança, privando-a da liberdade das 10 às 6, aqui sequer se alegou qualquer coisa relacionada ao melhor interesse da criança. É segregação mesmo. Simplesmente se utilizou como um interdito proibitório. Você está me causando turbação, entendeu? Só que ao invés de se valer dos instrumentos possessórios, se valer dos instrumentos do estatuto. Então se valer de um instituto, do instituto do ECA, que serve para proteger crianças e adolescentes, para segregá-los sem qualquer razão ou qualquer argumento, ainda que falacioso, para tentar justificar o porquê que isso seria benéfico a crianças e adolescentes. Então essa decisão do STJ é muito legal para vocês estudarem, porque ela traz todo esse contexto. Eu espero que barrem isso depois disso, né? Foi barrado. E alguns falavam que é porque essa molecada chegava lá ouvindo funk alto, né? E aí você junta duas questões. Primeira, o som alto, e o som alto atrapalha. Segundo, o funk é aquilo que desqualifica, é uma cultura mais baixa. Por conta disso, existe toda uma criminalização em relação ao funk. Tudo isso é falso. Primeiro, porque não aconteceu da forma como aconteceu. E segundo, mesmo se tivesse acontecido, o problema é uma questão de classe. Por quê? Nós temos várias outras manifestações que a gente já viu aí, Brasil afora, de pessoas de classe média, média alta, que também se reúnem no shopping, também colocam música alta e também começam a fazer coisas, como por exemplo o que se chama de flash mob, né? Algo que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que a gente também fez aqui em alguns lugares, que de repente um monte de gente aleatória, mas que estava combinada, começa a cantar música, alguém lá longe, alguém lá perto, não sei o que, começam a dançar e começa a... Só que no final as pessoas batem palmas, porque isso é visto pelo senso comum como arte. Isso é visto como cultura, como algo positivo. Então, por conta disso, a questão do barulho é a mesma. Ninguém está falando de qualquer uma das duas aqui. Mas, quando você fala do funk, você desqualifica. Você fala que isso é pior. E quando você desqualifica, de novo, você tem uma questão de classe. Se eu estou cantando música pornográfica em inglês, como, por exemplo, alguns rocks ou alguns raps, é possível. Agora, se eu canto algumas músicas que não precisa nem ter palavras de baixo calão, pode ser funk ostentação. Imagina botar um funk ostentação no meio do shopping. Que da hora, né? Porra! Né? É uma crítica ali, né? Ou funks chamados os proibidões, né? Que são aqueles que são os contestatórios ou aqueles de apoio às facções. Isso aí é proibido. Não pode. É uma questão de classe. Bom, deixa eu ver o horário aqui, só para não... Tá. Então são essas as questões que eu trouxe para vocês de portarias e alvarás. Bom, vamos falar um pouquinho sobre direito ao respeito, a dignidade. Falar um pouco sobre violência correcional. O que é isso? Quando a gente fala de correição, nós estamos falando de educação, pode ser tanto paterna, pode ser tanto por professores, pode ser dentro do âmbito de unidades de internação, por exemplo, de medida socioeducativa, para tentar arrumar, para tentar deixar a pessoa ali de acordo com as regras. E até não muito tempo atrás, se era considerado normal educar as crianças, os filhos, com violência física. Muitas pessoas ainda acham isso normal. Mas, né? Mas assim, sendo muito sincero,
Eu não conheço nenhuma pessoa que apanhou dos pais que me diga que parou na palmada. Né? Não conheço nenhuma pessoa. Todo mundo fala, é chinelo, é sapato, é cabide, é cabo de vassoura, é cinto, é o cabo da antena do carro, é fio de cobre, fio de telefone, tudo. São muitas coisas aí que a gente pode falar, mas assim, se for ficar só no feijão com arroz, é chinelo, cinto, né? Às vezes cabide, alguma coisa assim. Então quando se fala assim, lei da palmada, coisa e tal, tenta se desqualificar. Quem tenta desqualificar são as mesmas pessoas, provavelmente, que apoiam esse tipo de práticas. Provavelmente, alguém que você vira e fala, você apoia a palmada, provavelmente essa mesma pessoa não vai falar que apoia qualquer tipo de maus tratos quando você vai educar o cachorro. Provavelmente ela vai falar que não apoia que professores utilizem essa forma de tratamento quando tem relação com seus filhos. E isso era absolutamente normal, quando estou falando de professores, nos primeiros 50 anos aí do ano passado. Você pode até falar um pouco mais tarde, você pode até falar, sei lá, até a década de 70. Palmatória, ajoelhar no milho, ficar no canto da sala com um chapéu de burro, ficar num cavalinho de pau, né, como se fosse também burro. Então várias utilizações aí de violência, não só física, mas também moral, eram utilizadas para a educação de alunos. Sem que isso tivesse qualquer tipo de resultados de melhorias de aprendizado. Muito pelo contrário, você acaba gerando aí um receio de perguntar, você gera uma quebra na curiosidade, um fechamento da criança, ela acaba ficando mais introspectiva, além de também mais violenta e mais suscetível aí a agressões de toda a ordem psicológica. Por que a questão dos pais ela é diferente disso? Né? Se você não tem uma pessoa aí que é extremamente bandido bom é bandido morto, provavelmente essa pessoa também vai falar que é contrária a qualquer tipo de violência dentro de cadeias, dentro de unidades de internação de adolescentes. Como que você vai educar alguém se você bate na pessoa? Tem uma prática nas unidades de internação aqui de São Paulo, que eu acredito que sejam as mesmas Brasil afora, que é do que se chama de revista vexatória. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês ouviram falar sobre isso com o Daniel ou é a primeira vez que vocês ouvem aqui no curso? Tá. A revista vexatória é o que se costuma chamar de revista íntima, tá? É o nome mais real que a gente fala sobre revista íntima. O que é a revista vexatória? É uma revista que se faz principalmente nos visitantes, quando comparecem a locais onde existem pessoas detidas, e para que elas possam visitá-las sem que tenha qualquer receio de que entrem drogas, armas ou outras coisas ilícitas com a pessoa, se faz uma análise interna da pessoa, nas cavidades, seja na vagina, no ânus ou onde mais for, para verificar se a pessoa está portando isso ou não. Então, para vocês terem uma ideia, com as mulheres, com os homens também, mas é que com as mulheres eu acho mais violento e o público que visita penitenciárias ele é essencialmente feminino, os homens abandonam, né, quando a pessoa está presa, as mulheres não, tias, avós, mães, irmãs, filhas, enfim. O que se faziam? Então a mulher ia lá, né, ia visitar seu filho, coloca-se um espelhinho embaixo, a pessoa é obrigada a ficar totalmente pelada e agachar 3 vezes em frente ao espelhinho para que possa se verificar se não tem nada lá dentro, tá? Isso, além de ser constrangedor por excelência, imaginem isso sendo realizado com uma senhora de 70 anos de idade. Imagina isso sendo realizado com mulheres menstruadas. E que depois que caía alguma coisa por conta disso no chão, no espelho, elas são chamadas normalmente de porcas pelos agentes penitenciários e obrigadas a limpar o que elas mesmas sujaram. Agora imagine suas mães passando por isso. Né? São relatos reais, isso que eu estou falando para vocês. No sistema socioeducativo isso não é diferente, mas isso não acontece só com os visitantes, acontece também com os adolescentes. Então, no manual de operação dos agentes socioeducativos,
existe um procedimento padrão que é de realizar essas revistas nos adolescentes. Sempre que tiver algum tipo de passagem para o meio externo, sei lá, a pessoa foi para o fórum, a pessoa foi no CAPS, então sempre que tiver uma passagem do meio externo para o interno e vice-versa, sendo que em alguns lugares se realiza também com passagens em âmbito interno. Então o adolescente saiu do quarto e foi para o refeitório, faz revista vexatória. Saiu do refeitório, voltou para o quarto, faz revista vexatória. Saiu do quarto, foi para a sala de TV, faz. Teve um defensor público que chegou a mapear essa questão da revista vexatória, que deu conta de que no estado de São Paulo existiam unidades que realizavam em cada adolescente 15 revistas vexatórias por dia. Meu Deus. Já tem scanner geral? Não, só tem scanner em algumas unidades agora. Tá melhorando, tá progredindo. Isso é a legalização, isso é a institucionalização do estupro. Se isso não é a institucionalização do estupro, eu não sei mais o que é. Então você tem um adolescente que, pegando o exemplo que ela trouxe, vamos pegar o exemplo que ela trouxe no início da aula, antes do começo da aula, sobre a prova da magistratura, né? É possível um adolescente que tem múltiplas passagens por furto ser internado? Eu não sei qual a resposta que o pessoal da magistratura queria, mas eu sei que muitos juízes entendem que é possível sim, porque se está diante da reiteração de um ato infracional grave. Aliás, esse conceito de grave é muito genérico. O que é grave? Porra, se é crime, é grave. Se não é crime, não é grave. Né? Como é que eu vou ter um crime que eu admito que não é grave se o direito penal é a última ratio? Mas no Brasil a gente gosta de ter o crime, o criminho e o crimão. O crime é o crime, o criminho é o da Lei 9.099, o crimão é o da Lei dos Crimes Hediondos. Né? Então o que é um crime grave? Eu não sei. O juiz pode entender que furto não é um crime grave, porque começa com uma pena de 1 ano, mas se for qualificado já virou grave? Não sei. Ou já pode começar, não, furto é sempre grave, porque é crime contra o patrimônio, está previsto como delito, Então, na cabeça de alguém que acha que pode na reiteração por furtos, pela atual jurisprudência do STJ, o menino está no seu 2º furto e ele já pode ser internado. A jurisprudência do STJ entende que reiteração é sinônimo de reincidência. Então, a gente tem um menino que praticou ou foi acusado de 2 furtos e está numa unidade de internação. Esse menino vai passar lá dentro, durante o período que ele permanecer, 15 estupros diários. E eu não estou falando nem de atos utilizados para correição. Isso é um ato utilizado para segurança regular da unidade. Mas vamos pegar só esse exemplo. Esse menino vai sair de lá após ser estuprado 15 vezes por agentes socioeducativos, que ainda vão ficar tirando sarro dele enquanto ele estiver pelado, e ele vai voltar para a rua. Depois além disso, né, todo aquele ritual, né, degradante de ter que olhar para baixo, ter que andar na linha, literalmente eles têm que andar numa linha quando eles têm que se locomover de um local para o outro, chamar todo mundo de senhor, senhora, né, eles têm um discurso padronizado, licença senhora, e ninguém chama eles também por esse nome. Então eles devem prestar a alguma coisa, mas ninguém a eles. Esse menino que entrou ali por 2 furtos acaba entrando nesse local e conhecendo uma violência que ele nunca viu antes na vida. Quando esse menino sair de lá, ele vai num consultório odontológico e vai botar fogo na dentista. E ainda vão achar que isso aconteceu porque ele é doente mental. Um menino que entrou num lugar desse e aprendeu a não ter o menor valor pelo corpo humano. Como que você vai pegar uma criança, um adolescente desse, e julgar ele com a mesma régua que você vai julgar alguém de alguém que nunca passou pelo sistema antes? Quando ele está nessa fase especial de pessoa em desenvolvimento, ele está em formação de personalidade. Se vem uma autoridade, que em tese é aquela autoridade que tem que dizer o que é o certo e errado, e ele ensina que você tem que, para colocar a pessoa em ordem, mandar a pessoa calar a boca, ela tem que chamar de senhor, mas você não. Você está ensinando que você tem que ser agressivo, que você tem que ser totalitário. Que é assim que você ganha o respeito. Quando você passa por um estupro desse todo momento, você fala que o seu corpo não vale nada, que a sua sexualidade não vale nada, que aquilo que você tem de mais sagrado dentro do seu corpo não vale nada. Estou falando isso dos meninos, tem que abrir o ânus ali dentro. Imagina as meninas na unidade de internação, meninas virgens, meninas não virgens, que a todo momento tem que participar por daquilo, algumas menstruadas, outras não. No início da sua descoberta. E é por conta disso que a gente
tem esse tipo de regulamentação, né? Eu nem falei para vocês de questões essencialmente correcionais, como por exemplo, eu já ouvi de adolescentes dizendo que quando tinha qualquer tipo de situação ali, que eles queriam dar um tipo de reprimenda, eles tinham que ir para o Titanic. O que é o Titanic? Então nessa unidade, nessa experiência que eu tive, o Titanic era o seguinte, tinha uma sala que ela era passagem de ar, então era uma sala que tinha bastante correnteza de ar. Eles eram obrigados a ficar só de cueca naquele local, olhando para a parede, com a cabeça encostada na parede, né? E tinham que ficar ali, sei lá, 5 horas. Então, esse tipo de pensamento de que você vai cuidar das pessoas com violência física, com violência psicológica e outras circunstâncias, só faz a pessoa crescer revoltada. E naquela ideia daquela charge que vocês já devem ter visto, né? O chefe briga com o pai briga com a esposa briga com a criança briga com o cachorro, né? A violência é um ciclo. Ou você rompe o ciclo da violência, ou isso daí vai continuar se gerando e repercutindo cada vez mais. E é por isso que a questão aí da Lei Menino Bernardo, ela veio. Quem foi o menino Bernardo? Bernardo foi um menino lá do Rio Grande do Sul que acabou denunciando para o Ministério Público e alguns outros órgãos que ele estava sofrendo violência dentro da sua própria casa. Ele morava com o pai e sua madrasta, sua mãe tinha falecido e a madrasta fazia com que ele tivesse que esperar sempre pela chegada do pai, sentado do lado de fora de casa, na calçada. Devem ter acontecido algumas outras formas de maus-trato que eu não consegui encontrar, mas que ele noticiou ao Ministério Público. Aparentemente, em um dos momentos até houve um afastamento dele, passou para a avó, mas a avó era uma senhora de 70 e poucos anos, e acabaram devolvendo a criança para os pais. Porque os pais juraram, o pai e a madrasta, né, juraram que era tudo mentira, que nada disso era verdadeiro e tudo mais. Até que o pai um dia fez um boletim de ocorrência de desaparecimento do menino, começaram as buscas e quando encontraram o menino, encontraram ele em estágio avançado de decomposição, sendo que ele já tinha morrido muito antes do tempo em que foi feito o BO de desaparecimento. Seringas, né? Parece que foi uma morte por A esposa do... injeção letal. Era dentista, eles colocaram. Parece que tinha insulina. Eu não me recordo. Não, era anestesia mesmo. Ela era dentista e ela... Alguma coisa. Foi dado como injeção letal. Esse menino foi um Marte. E a gente tem vários outros exemplos, né? A gente tem uma música aí do Facção Central, que eu vou pôr para vocês ouvirem no intervalo, que ela conta a história de um menino que teria sofrido maus tratos. E eu vou botar para vocês ouvirem. Eu adoro Facção Central, mas eu odeio também Facção Central, porque as músicas são muito pesadas. Não dá para ficar ouvindo todo dia. E segundo a lei que veio, ela veio justamente acabar com a possibilidade de que crianças e adolescentes fossem educados mediante violência física, psicológica, ou seja lá de que porte for. E veja que aqui está se destinando não só aos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis. Quem será que são os responsáveis? É um conceito aberto. Agentes públicos, executores de medida socioeducativa, qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente, tratá-los, educá-los e protegê-los. Qualquer um. Pode ser um médico, um enfermeiro, um professor, pode ser uma babá, né? Pode ser qualquer pessoa. Não pode utilizar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outra coisa a pretexto de estar-se aí educando a criança. Diante disso, se for verificado que alguém praticou qualquer uma dessas circunstâncias, o Conselho Tutelar deve tomar alguma das medidas protetivas que estão assinaladas aqui, que não é nenhuma inovação daquelas medidas protetivas que ele já tem possibilidade de aplicar contra os pais, além das que forem aplicáveis no caso em concreto, no caso aí de outras áreas, como por exemplo o caso no âmbito criminal de maus tratos, né, tortura, se for o caso, tem a tortura correcional também na lei extravagante, outras formas específicas aí de lesão corporal, até de ameaça e por aí vai. Mas o mais importante está no âmbito do poder parental. A gente vai ver mais para frente, quando a gente fala sobre destituição do poder familiar, que uma das causas de destituição do poder familiar é o uso exacerbado de violência praticada pelos pais contra os filhos.
não me recordo direitinho o termo, mas é algo assim. Essa semana teve um caso de uma menina de 11 ou 12 anos que teve castigo ela morreu por desnutrição. Eu acho que o termo é castigos imoderados. É isso, a prática de castigos imoderados contra os filhos. O que, portanto, deixa claro que o Código Civil, quando da sua entrada em vigor, ele era complacente com alguns tipos de castigos físicos. Né? Não seria qualquer castigo físico, mas só o castigo imoderado que poderia gerar aí a destituição do poder familiar. Hoje, com essa lei, algumas pessoas passaram a entender, como por exemplo a Maria Berenice Dias, que qualquer violência física ou psicológica praticada com criança ou adolescente no âmbito correcional, praticada pelos pais, já é suficiente também para destituí-los do poder familiar. Porque com a entrada em vigor daqui proibindo qualquer forma de violação, nós temos, portanto, um acréscimo aí de obrigação parental que os pais devem no estatuto. E o artigo 24 fala que destitui-se o poder familiar no caso de descumprimento daqueles deveres inerentes aos pais previsto no artigo 22. A gente tem dois lugares, quando a gente for ver a aula a gente vai melhor, mas dois lugares na lei onde a gente verifica causas de destituição do poder familiar. Uma delas é o artigo 22 cumulado com 24 do Estatuto, e a outra é o artigo 1638 e 1637 do Código Civil. Tá? Por que eu falei do 1637? 1637 do Código Civil é aquele que fala sobre hipótese de suspensão do poder familiar. Mas o 1638 tem uma das hipóteses que fala reiteração no cometimento de infrações que geravam a suspensão do poder familiar. Me parece que a posição da Maria Berenice Dias é um pouco exagerada. Me parece que destituir o poder familiar dos pais por conta de um castigo mais mal dado em relação a, por exemplo, violência psicológica, pode ser exagerado se a pessoa nunca teve um acompanhamento antes, nunca tomou uma advertência, nunca teve um encaminhamento para setor de educação e por aí vai. Me parece que, pegando as duas, de que há a proibição, não se pode mais ter esse tipo de agressão contra os filhos, que a gente também não pode ser complacente com isso, mas também, sendo um pouco tolerante, me parece que esse tipo de questão entra lá no 1637, hipótese de suspensão do poder familiar. O 1637, de forma genérica, fala que quando os pais faltarem à sua obrigação parental ou abusarem do direito que eles têm decorrente de serem pais, eles podem ser suspensos. Então, no caso de reiteração nesse tipo de circunstância, me parece que aí sim seria possível você falar em destituição, que aí você se encaixaria nessa hipótese. Me parece algo que avança, é mais protetivo em relação à criança contra esses pais faltosos, mas também não sai já tirando criança dos seus pais na primeira vez que o pai às vezes pisa na bola. Temos que lembrar que são pessoas, né, seres humanos. Ninguém vai morrer por conta de uma palmada, ainda que não se esteja recomendando que isso seja feito, mas é muito diferente você falar de palmada, de um abandono, de um estupro, de uma tentativa de homicídio, causas mais gravosas realmente que destituem o poder familiar como nas outras causas. Bom, a gente tem algumas obrigações aí também que a rede de proteção tem que ter. Então, em casos de suspeita ou confirmação de castigos físicos, tem alguns órgãos que eles têm a obrigatoriedade de informar da sua prática, sob pena de responsabilização administrativa ou até mesmo criminal. Então, a primeira delas que a gente tem aqui, ó, o artigo 13, é quando a gente está falando sobre direito à saúde. Então, a gente está falando da rede de saúde, basicamente. Então, a comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar, sem prejuízo da adoção de outras previdências legais. Essa aqui foi adicionada pela Lei Menino Bernardo. Parágrafo 2º. O serviço de saúde em suas diferentes portas de entrada, o serviço de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando o projeto terapêutico singular, que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento familiar. Essa aqui é a lei do Marco Legal da Primeira Infância, tá? Ela também tem bastante incidência
nos nossos concursos. São duas leis que muitas vezes estão previstas nos editais de defensoria, nos de São Paulo elas estão. Artigo 70b também fala, né, as entidades públicas e privadas que atuem nos casos do artigo 71, que são esses, informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos, produtos, serviços, entre outras, devem contar nos seus quadros com pessoas capacitadas para reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra a criança e adolescente. E também as pessoas que trabalham são igualmente responsáveis. Por isso que eu falei que o professor, por exemplo, além do diretor, também seria responsabilizado por isso daí. Aqui a gente tem mais específico no que diz respeito aos estabelecimentos de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos. É uma excrescência, né? Ensino fundamental. Por que não educação infantil ou média? Faz o menor sentido isso. Maus tratos envolvidos seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, desgostados dos recursos escolares. Isso aqui é interessante a gente comentar, né? A escola tem a obrigação de chamar o Conselho Tutelar no caso de reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, mas esgotados os recursos escolares. O que significa que a escola ela não pode ir chamando o Conselho Tutelar, Ministério Público e tudo mais como primeira medida. E às vezes a gente tem umas escolas que fazem isso. Até a Defensoria Pública as escolas às vezes acionam, meio que sem entender nosso papel, né? Eu já recebi algumas vezes escola estadual, na maior parte das vezes, me noticiando que determinado adolescente não acatava regras, estava para ser expulso, coisa e tal, para a defensoria tomar alguma providência que entender cabível. Que providência que eu vou adotar? Né? A única providência que eu vou adotar vocês não podem deixar o menino sem estudar, né? Ainda que vocês mudem ele de escola, alguma escola tem que estar disponível. E por que esse inciso é importante? Porque a escola, como núcleo importante de formação da criança, tem que estar à disponibilidade, tem que estar à disposição, tem que ter vontade de fazer a educação, né? Não é simplesmente aquela ideia de escola como depósito bancário, os pais que eduquem. A maior parte das vezes, na nossa população, as crianças não têm uma educação em casa. Muitas vezes só tem um dos pais é falecido, ou o pai está preso, ou então trabalha exaustivamente, ou são separados, né? E o outro familiar muitas vezes está trabalhando para poder dar conta. Então muitas vezes o que você tem é uma criança mais velha cuidando de uma mais nova, uma vizinha cuidando da outra criança. É difícil você ter um momento em que de fato você possa ter uma educação mais refletida dentro do ambiente familiar. Então a escola ela é muito importante, não só como depósito de informações acadêmicas, mas também como construção de cidadania. A gente viu isso na Lei de Diretrizes e Bases. A educação tem que se formar para a cidadania. Então, se a escola, na primeira complicação que tem, já aciona órgãos do controle formal, né? Lembra dessa distinção? Controle social formal, controle social informal. Controle social informal é a comunidade que a pessoa pertence. Então é a família, é a igreja, é a escola, culto religioso de qualquer ordem, qualquer outro curso que ele faça. São aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia dele. Quem é o controle social formal? São as instâncias que a gente pode ter aí, mais voltadas para processo. Então a gente está falando de Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, isso é o controle social formal. Então sempre que a gente tenta evitar o controle social formal, a gente dá maior credibilidade para os laços comunitários e com isso também ao sentimento de pertencimento. Você não está excluindo, você não está delegando para um terceiro dizendo essa pessoa não tem mais salvação. Então sempre que possível tentar resolver isso no âmbito escolar do que mandar para outro local. E elevar os índices de repertência, isso daí. Então os professores têm que sempre avisar a Conselho Tutelar nos casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Por quê? Bom, a partir do momento em que se passa a descobrir que essa criança pode estar sofrendo maus tratos, a gente, a partir da lei do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e Adolescente, vítima e testemunha de violência, tem todo um procedimento específico para poder lidar com esse público, para tentar, a todo custo, investigar, tentar afastar a violência, se for o caso, até responsabilizar penalmente a pessoa, mas sempre que possível tentando evitar a revitimização da criança. Ou, como alguns dizem, a sua vitimização secundária. A criança ela já foi vítima da violência que ela sofreu pelos seus pais.
ter que ficar a todo momento lembrando, falando e até ouvindo alguns comentários de pessoas a respeito do que aconteceu, pode ser uma nova forma de vitimizar essa criança ou adolescente na medida em que tem que ficar lembrando a todo momento sobre o assunto. Quando a gente fala em vitimização secundária ou revitimização, o exemplo clássico que a gente tem normalmente é o da mulher que comunica que foi vítima de um estupro. Então a mulher já foi vítima de estupro, ela passa pelo constrangimento de ter que falar isso numa delegacia, muitas vezes não especializada, para escrivão, homem, delegado, homem, contar tudo aquilo, e ainda eventualmente ter que lidar com algumas piadinhas que são feitas, ou alguns comentários como, mas por que você não gritou? Pô, mas por que você não bateu na pessoa? Como estava vestida? Como que você estava vestida? Qual era o horário? Mas você não sabia que não é bom passar por ali? Como se ela fosse parte da culpada, né? E além disso, ter que ficar contando a todo momento. Então você vai contar na delegacia, depois você vai contar no hospital, ou pelo menos perante o médico do IML, depois você vai ter que contar de novo em juízo. Isso se você não tiver que contar mais de uma vez em juízo, vai saber se o processo vai ser anulado, se vai ter que ser retomado, se você... Enfim. Quando a gente fala da escuta especializada, a gente tenta dar um tratamento diferenciado para crianças e adolescentes. A gente tenta evitar que eles passem por todo esse transtorno. A Lei do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente Vítimas de Testemunho de Violência, ela traz algumas questões interessantes. Dentre elas, 2 modalidades de oitiva dessa criança e adolescente para tentar minorar a repercussão que isso daí vai gerar na vida dela. Bom, inicialmente, não sei se vocês acompanharam os debates que vieram antes do surgimento dessa lei, muito se foi falado sobre o tal do depoimento sem dano. Vocês lembram disso? Então, o tal do depoimento sem dano, o que é? Foi uma ideia, tudo isso se iniciou da cabeça de um juiz do Rio Grande do Sul, cujo nome eu não me recordo, mas o sobrenome dele é Daltoé. Esses estudos por ele desenvolvidos tinham principalmente como ideia minimizar o sofrimento das crianças e adolescentes, mas, talvez até mais importante, responsabilizar criminalmente os seus algozes. Então era uma lei que, ainda que tivesse essa argumentação de que era sem dano, que viria em benefício de crianças e adolescentes, na verdade, conforme muitos estudiosos foram se debruçando, se revelou, na verdade, mais violadora de direitos de crianças e adolescentes do que o depoimento feito normalmente em juízo. Porque, como a finalidade era prender, criminalizar aquele que teria sido o autor, com isso se possibilitava, inclusive, algumas pressões a crianças e adolescentes que elas não eram submetidas normalmente, sob o argumento de que ela estaria tentando esconder alguma coisa para beneficiar, de que teriam que ser feitas as perguntas de outras formas. Transformava-se aquele ato em algo tão maçante, algo de certa forma tão violento, numa perspectiva psicológica, que muitas vezes a criança acabava confessando algo que nunca aconteceu, simplesmente para se livrar daquele ato. Tem um filme que eu recomendo para vocês chamado A Caça. Já assistiu? Esse filme, mais ou menos, só para contar por cima a história para vocês, é a história de um professor de ensino infantil que era muito próximo de uma aluna. E essa aluna devia ter uns 4, 5 anos. E essa aluna, em determinado momento, dá um selinho no professor. E o professor acha aquilo ruim. E aí explica pra ela que não é legal fazer isso com as pessoas, que isso é errado e coisa e tal. Quando o professor fala isso, a menina ela se sente envergonhada, ela se sente muito mal com aquilo, e até por conta de ter ouvido palavrões falados pelo irmão, o irmão assistia vídeo pornô, sei lá o que era, mas ela lembra de umas palavras, ela fala mal do professor para os pais. Então, sei lá, ela começa falando para os pais que o professor beijou ela na boca. O pai já começa a ficar preocupado. Como assim? Começa a perguntar. Ah, mas ele tocou em você em alguma parte? Ele se tocou na sua frente? E aí ela repete o que o irmão falou. Ah, falou para pegar no pinto dele. E começa a se fazer esse tipo de inquirições. E essa criança, ela é inquirida 1 milhão de vezes.
na frente do professor, de outro professor, na frente do diretor, na delegacia. E a cada vez que a inquirição é feita, ela é feita por mais tempo, 2, 3 horas. E aí a criança vem em determinado momento, a criançada brincando lá fora. E ela percebeu que se ela dissesse que sim, ela ia embora. Se ela dissesse que não, eu continuar fazendo perguntas para ela. Então em determinado momento ela começa a falar que sim, qualquer coisa pode ir embora. Só que as perguntas que sim são perguntas que prejudicavam o professor. Até que, conforme a história vai sendo contada, aquilo vai se montando na cabeça dela. Até que chega um momento que ela tem a convicção de que tudo aquilo que ela contou é real. Porque a cada vez que ela vai contando a história, ela vai relembrando a história anterior que ela contou. E como nesse momento a formação psíquica da criança ainda é muito confusa, até porque ela não sabe o que é bom, o que é ruim, ela não sofreu uma violência, né? Mas ela foi construindo uma história. Então, a cada vez que ela foi construindo a história, para ela, a história anterior começa a ser algo real. Bom, no final das contas, a gente já pode presumir que esse professor foi linchado. O que vai acontecer eu não vou contar para não estragar o filme. Mas para vocês verem como a construção de uma verdade, ela pode ser falsa a partir da premissa de crianças. Oriento para vocês também assistirem um documentário que tem no YouTube, que é daquele caso da escola base. Lembram desse caso? Então, o caso da escola base é aquele em que alguns professores de uma determinada escola foram acusados de terem abusado sexualmente de uma criança, de algumas crianças, e você tinha crianças relatando fatos que, segundo os seus pais, nunca poderiam ter sido ditos por crianças que não tinham esse tipo de contato sexual. E esses professores foram execrados, né? Suas casas foram pichadas, alguns chegaram a ser presos preventivamente, sua imagem foi manchada, e, enfim, causaram danos de toda a ordem, sendo que no final das contas concluiu-se que não tinha nada que relacionasse esses professores ao abuso praticado. Muito pelo contrário, uma pessoa que seria um abusador sexual teria sido preso nas localidades, que talvez poderia apontar até como tendo sido esse cidadão a pessoa que teria abusado, se é que houve algum abuso em relação a essas crianças. Só que esses professores aí foram todos execrados, né? Então tem um documentário no YouTube, joga aí, caso Escola Base Mackenzie, porque foram, acho que, estudantes de comunicação do Mackenzie que fizeram um TCC sobre esse assunto. Então tem um documentário em 2 partes muito legal sobre esse assunto. Então, como é difícil fazer a construção. Em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Caetano, tem um juiz chamado Eduardo Melo Rezende, salvo o meu juízo, que ele acabou pegando os estudos que o Dalton já tinha iniciado e acabou modificando e aperfeiçoando, né, o que se desenvolveu aí de protocolo de São Paulo. Então pegou-se a ideia originária e tentou transformá-la como algo melhor realmente para crianças e adolescentes. Que é mais ou menos, depois de vários outros estudos que foram feitos, o que acabou chegando no que nós temos hoje, né? Essa lei aí da escuta especializada e do depoimento especial. Hoje eu posso dizer para vocês que, em regra, pelo jeito que está delineado na lei, essa é uma lei positiva para crianças e adolescentes. Não posso dizer o mesmo em relação a réus processados réus submetidos a processo criminal. Tem muitas coisas bem complicadas aí conforme a gente vai ver. Não vocês terem uma ideia. Bom, como eu coloquei aqui, nós temos para a escuta especializada, primeiro de tudo, revelação espontânea da violência. Não existe uma inquirição, não existe uma forma de extrair qualquer tipo de informação dessa criança, até porque se não chega para você voluntariamente a informação do que aconteceu, você não tem como ir além. No máximo você pode ter visto a criança com os roxos, você pode ter perguntado para ela, mas a criança também fica quieta, não tem muito o que fazer. Então, revelação espontânea da violência. Ah, outra coisa, quando a gente debateu, isso eu fiz inclusive em Santo André, em 2014, uma audiência pública, debatendo o depoimento sem dano. Se vocês forem ver no YouTube, tem todos os módulos lá da audiência pública, vocês podem assistir. Uma das questões que se colocava é: por que a gente precisa que a criança fale o que aconteceu? Por que a gente precisa disso, dessa violência? Se quando, por exemplo, alguém morre e acontece um homicídio, você não precisa da vítima para falar que ela morreu. Você consegue fazer a prova de outra forma. Tem prova testemunhal, tem prova documental, tem prova de vídeo. Né? Por que você precisa da criança?
E é isso que tenta se trazer aqui. Você não precisa que a criança fale. Se a criança fizer uma revelação espontânea, ok. Se a criança eventualmente tem marcas, você tem testemunhas, você tem tudo que indica violência, você tem um processo criminal que pode se iniciar contra esse genitor, você pode tocá-lo sem necessariamente fazer com que a criança se submeta à inquirição de advogado, juiz, seja lá o que for. Então, nesses casos, revelando espontaneamente a violência, a criança ou adolescente vão ser chamados a confirmar os fatos em escuta especializada, perante órgão da rede de proteção, salvo em casos de intervenção de saúde, caso seja necessário de ser feita, evitando-se a revitimização ou vitimização secundária. Obviamente que se precisar de uma atenção de saúde, a primeira coisa que vai ser feita é isso, né? A gente sempre vai tentar primar para o melhor estado de saúde, tanto mental quanto físico da criança. Mas, em sendo possível, leva-se ela a algum órgão da rede. Que órgão é esse? Pode ser qualquer um. Pode ser conselho tutelar, pode ser a própria saúde, pode ser alguém da assistência social, pode ser alguém do CRAS, enfim, qualquer um. Qualquer um que esteja habilitado para realizar esse tipo de atividade. Evitando-se a revitimização ou vitimização secundária. Essa escuta está lá prevista no artigo 7º a 10 da lei. E também esse depoimento tem que ser feito nos estritos limites da finalidade que ela é necessária. Então, a escuta especializada, ela tem como finalidade proteger direitos. Tudo que diga respeito a obter provas para criminalização é outra coisa. Aí a gente vai falar de depoimento especial. Então, a escuta especializada, ela tem que servir essencialmente e estritamente para o cumprimento de sua finalidade de promoção de direitos. Então a gente quer saber, eu quero que a criança me conte quem é que está te prejudicando. Se eu souber quem está te prejudicando, veja, eu usei essa palavra especificamente porque eu não estou falando sobre tipificação, né? Quem está te fazendo mal? Isso pode gerar alguma providência protetiva posterior. Papai te machucou? Mas como é que foi isso? Foi na escola? Algumas questões que sejam suficientes para que a gente possa promover. Outra coisa é quando a gente quiser processar criminalmente alguém. Então, se for necessário ouvir a criança para que alguém seja levado a juízo criminal, isso também vai ser feito de uma forma específica, mas conforme os dispositivos que eu coloquei aqui para vocês. Então, a ideia é que essa criança seja ouvida uma vez apenas. E como que isso é possível? Por meio de uma produção antecipada de provas. Tá? A produção antecipada de provas, ela é garantida, ela é obrigatoriamente feita se a criança tiver menos de 7 anos ou em caso de violência sexual. Então a lei traz que essas são circunstâncias em que sempre será realizada a produção antecipada de provas. Assim ela é ouvida uma vez só, você não precisa posteriormente ter que ouvi-la, até porque uma criança pode muito facilmente esquecer o que aconteceu e isso prejudicar a produção probatória. Veja-se que são duas questões totalmente diferentes. Aqui eu só quero saber da criança, do bem-estar dela. Aqui eu quero saber em prender o cara, né? Isso é muito complicado. Vamos imaginar na prática como isso funciona. Vocês são defensores públicos, criminais. Vocês atuam na 2ª Vara Criminal de São Paulo. E aí, de repente, o juiz que trabalha com você vira e fala o seguinte: olha, uma denúncia foi distribuída aqui para a vara e a gente vai ter que fazer um depoimento, um depoimento especial, porque uma criança foi vítima de abuso sexual. Precisa se garantir, ampla defesa do investigado. Você não pode vir aqui fazer audiência, então, na salinha especial que a gente vai ter? Aí você fala assim: mas peraí, qual que é o número do processo? Não tem processo ainda não, isso aqui é uma produção antecipada. Peraí, não tem processo? Mas quem que é o réu? O réu é fulano. Pô, mas eu não tive contato com esse fulano. Ele não foi nem citado? Como é que eu consigo fazer a entrevista reservada e com antecedência para poder, inclusive, saber o que eu vou fazer de pergunta? O réu está aqui no fórum? Não tem previsão de que isso aconteça. Então como eu vou saber o que eu vou perguntar? Né? Um dos
consectários do direito à ampla defesa, o direito à audiência. Aí alguém pode falar assim, não, mas a criança tem o direito de não depor na frente do réu. Tá, mas o réu tem o direito de estar, pelo menos, em videoconferência. A criança não pode ser obrigada a estar presente, mas o CPP fala, videoconferência. Não, a gente acha que isso pode ser prejudicial para a criança. Então tá bom, eu só quero o réu do meu lado. Porque assim eu ouço o que está falando e eu quero saber o que eu posso perguntar. Porque imagina só, você é defensor público numa salinha com uma criança. O que você vai perguntar para ela? Você não conhece o que ela passou, você não conhece o pai dela, você não conhece a versão que o pai dela deu e essa criança nunca mais vai ser ouvida no processo. É a única vez que ela vai ser ouvida. Por conta disso, é previsto aqui no procedimento que esse depoimento ele vai ser utilizado pelo juiz da causa, atribuindo-se o valor que entender que é o caso. Então, se você for um defensor do criminal trabalhando com isso, você tem que defender a qualquer custo que de jeito nenhum alguém pode ser condenado tão apenas por conta de um depoimento especial. Né? A gente tem que crimes de roubo, por exemplo, ou crimes sexuais, a jurisprudência costuma entender que a palavra da vítima basta. Porque são crimes praticados na clandestinidade, onde uma pessoa não teria razões pelas quais imputar esse fato a terceiro, por conta disso a palavra tem que ter especial credibilidade. Isso é jurisprudência. Vocês não precisam concordar, eu não concordo com isso. Mas a jurisprudência é assim. Nesses casos, só com uma criança ouvida anteriormente, produção antecipada de prova, sem nada que corrobore, mais absurdo ainda. Então isso é algo que tem que ser verificado. Mas como eu falei para vocês, isso são coisas relacionadas ao processo penal. Quando a gente fala de infância, a gente fala isso aqui é bom. Né? A criança vai ser ouvida por uma equipe técnica especializada. Ela vai ter o direito de escolher se quer ou não ser ouvida ali. Se ela, por exemplo, bater o pé e falar assim, não, eu quero ser ouvida no juiz, ela vai ser ouvida na frente de um juiz. Se ela bater o pé e falar assim, eu não quero falar nada, ninguém vai obrigar ela a falar nada também. Então, para a criança, eu não vejo isso como algo ruim. Sempre é ruim quando você traz a pessoa para falar de um assunto que não tenha como finalidade principal o seu melhor estar. Mas, para aqueles que entendem que o direito penal também tem um viés protetivo, né, aquela ideia de proteção insuficiente, ou até mesmo de afastar o cara de casa, com o que eu não concordo, mas também é uma possibilidade. Existem aqueles que entendem os direitos humanos, né, o direito penal dos direitos humanos como uma faceta. Então aqui a finalidade principal é o bem-estar da criança, aqui é a punição da pessoa. Quando a gente fala sobre a proteção da criança, a lei aqui do sistema de garantias... antes disso. Ambas as modalidades elas têm algumas particularidades. Primeira, elas devem ser realizadas em espaço físico que garanta a privacidade da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência. É resguardado qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado ou com qualquer pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Mas veja que isso não proíbe que a pessoa esteja assistindo por videoconferência. Esses dispositivos aqui estão em consonância com diversas questões internacionais, nacionais, constitucionais. O próprio artigo 227 fala sobre reprimenda mais gravosa a pessoas que cometeram crimes sexuais. Sendo que o mais interessante que eu tenho para trazer aqui é isso daqui. O artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, o artigo 8.1 da CAD e o artigo 28, parágrafo 1º do ECA e o 101, parágrafo único 12 do ECA. Todos esses dispositivos aqui falam do direito de participação e de oitiva da criança e do adolescente. Temos o comentário geral número 12 dos direitos da criança e do adolescente, que fala também sobre o direito de falar, a possibilidade de ser ouvido, e outros 3 casos da Corte Interamericana também para vocês olharem, caso tenham interesse, além de uma resolução Conanda. Essa resolução Conanda ela é anterior à lei de que a gente está comentando. Então, ela já tentava dar alguns contornos de como que deveria se desenvolver um depoimento obtido de criança de forma menos violenta. Então, tudo que tem aqui pode ser que tenha ou coisas repetidas na lei ou algumas coisas que mudam alguns procedimentos. Mas no que não houver colidência, tenham em mente aí a resolução Conanda. E aí eu falo aqui que o pessoal do direito penal já não tem a mesma sorte. Tem um link também de alguém que pode falar melhor sobre o assunto. O artigo 130 do Estatuto, ele
já é da redação original, né, 90, ele possibilitava a aplicação de medidas protetivas em relação aos filhos de pais que fossem violentos. Então, crianças e adolescentes que sofressem maus tratos de seus pais poderiam solicitar, via Ministério Público, por exemplo, Defensoria, seja lá quem tivesse condições, o afastamento do agressor do lar. Antes mesmo da Lei Maria da Penha, né? Década de 90, eu sei. Final da década de 80. Então, afastamento do agressor do lar. E o parágrafo único ainda possibilita que nos casos em que esses filhos forem dependentes do genitor agressor, também vai se arbitrar, vai se fixar desde logo alimentos. Isso é ótimo, porque vamos supor uma situação em que você tem um pai agressor, ele bate na mulher e nos filhos. Eu já vi caso de juiz ver essa situação e mesmo diante de um pedido de afastamento do agressor do lar, determinar o acolhimento institucional das crianças. Com isso, você revitimiza as crianças, porque elas já são vítimas de um lar agressivo e você coloca elas num local onde elas não estão entendendo nada, elas vão muito provavelmente acreditar que a culpa delas estarem lá é delas. Você não protege a mulher, porque a mulher vai continuar no mesmo núcleo familiar violento que antes. E a única pessoa que está livre, leve e solta é justamente o agressor. Então olha que absurdo. Com uma boa aplicação do artigo 130, você tem não só o afastamento do agressor, como a obrigatoriedade que ele pague para essa família, não deixando ela na penúria, por conta disso ela consiga se manter. Alguns juízes, por outro lado, não gostavam de aplicar esse dispositivo, acreditando que ele era ineficaz. Por que ineficaz? Alguns juízes entendiam que por não ter qualquer previsão de sanção no ECA para o agressor que descumpre a medida protetiva, ela não teria nenhuma efetividade. E por conta disso, agia da forma como eu falei, preferia acolher as crianças, isso seria protetivo, do que simplesmente dar uma decisão que não daria em nada. Esquecem-se esses julgadores que existe o crime de desobediência. E o crime de desobediência, segundo os tribunais superiores, ele não pode ser aplicado nos casos da lei prevê expressamente uma sanção, como por exemplo é na Lei Maria da Penha, né? Na Lei Maria da Penha, se houvesse o descumprimento, entendia-se que não tinha o crime de desobediência porque tinha a prisão preventiva. Essa era a consequência. Mas no ECA não tinha. Então a prisão em flagrante por desobediência era possível. Ainda se falava, mas aí ele vai sair porque isso não dá para prender, isso daí gera até suspensão condicional do processo, não sei o quê. Bom, enfim, são as oportunidades que se dá para você evitar uma prisão. Agora, com a Lei 13.431 de 2017, que é a do Sistema de Garantias, nós temos uma revigoração desse dispositivo, bem como um novo rol de medidas protetivas que são apresentadas. O artigo 21 traz um rol de medidas protetivas, ele é um rol exemplificativo. Dentre eles nós temos o afastamento do agressor, a impossibilidade de contato com familiar, com a própria criança, coisa e tal, e até mesmo a decretação de prisão preventiva, se for o caso. O artigo 6º dessa lei fala que subsidiariamente se aplicam os princípios do Estatuto e também as disposições da Lei Maria da Penha. Então, se tiver alguma coisa relacionada a essa lei que não está sendo suficiente para a proteção das crianças e adolescentes, você vai utilizar subsidiariamente a Lei Maria da Penha. Isso é bem interessante. Então, hoje em dia, se alguém for aplicar uma medida protetiva à criança, ela pode tanto se socorrer do artigo 130, quanto do artigo 21 da Lei do Sistema de Garantias e pedir, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Bom, vamos fechar esse bloco aqui e depois a gente retoma. Até mais. Você tinha